E aí, galera, vamos falar sobre porcentagem hoje. O que a gente precisa saber sobre a porcentagem, a nossa introdução? Primeiro, como você calcularia 25% de 100 pessoas partindo do seu conhecimento de frações? Não olhou a aula de frações ainda? Volta lá, olha rapidinho a aula de frações para ter uma ideia do que a gente está falando e aí continua aqui a aula de porcentagem, tá bom? Primeiramente, então, vamos fazer algumas definições. O que é esse 25%? A leitura já está aqui, né? 25%. Mas isso significa 25 a cada 100. Então, se eu tivesse um grupo de 100 pessoas, eu estaria considerando 25. Ou seja, 25 dividido por 100. Então, lembra das frações? De um grupo de 100, estamos considerando 25. E a gente pode lembrar da divisão, porque, como eu brinco em sala de aula, o risco da fração nos lembra uma divisão. Então, posso também entender como 25 dividido por 100, certo? Então, achou esse símbolozinho? Tá falando da porcentagem, tá falando do nosso porcento, é uma divisão por 100 ou uma fração com denominador 100. Sendo assim, como é que fica a forma fracionária de uma porcentagem? Eu tenho aqui 25%, então eu tenho 25 por 100. Ou seja, de um grupo de 100 eu estou considerando 25. Olha a aula de frações, eu disse que isso é importante. 13%. De um grupo de 100 eu estou considerando 13. 4%. De um grupo de 100 eu estou considerando 4. Sora, então, sempre que eu olhar esse símbolo do porcento, significa que o denominador é 100? Sim. Então, se eu tivesse 1.523%, ia ser 1.523 sobre 100. 708%. 708 por 100. Achou esse símbolozinho aqui? Já sabe que a parte de baixo, o denominador da fração é 100. Vamos adiante? Como é que eu calculo, então, a porcentagem? Senhora, chega de definição. Primeira coisa, mais uma definição. Quando a gente vê a expressão D na matemática, ela sempre vai se tratar de uma operação de multiplicação. Então, 25% de R$200, como é que a gente vai traduzir isso para a linguagem matemática? 25 por 100, o D, então, é a nossa multiplicação, R$200. Voltando para a aula de frações. Lembra quando eu falei da fração de um número? A gente dividia pelo denominador, multiplicava pelo numerador. Como a gente ainda não trabalhou bem os decimais, isso vai vir lá mais para frente, quando der para dividir pelo 100 e depois multiplicar, tranquilo. Se por enquanto não for uma divisão exata, pode primeiro fazer a multiplicação, ok? A ordem não vai alterar nesse caso, não vai alterar o resultado. Pode fazer primeiro a multiplicação e depois dividir por 100, certo? Então, nesse caso aqui, poderia ter dividido 200 por 100, que dá 2, e multiplicado por 25, mas eu vou mostrar para vocês o caminho que a gente vai percorrer na maioria das vezes, certo? Então, fiz 25 vezes 200, que deu 5.000, dividido por 100, 50. Ah, senhora, mas o meu pai, a minha mãe, alguém me falou que eu posso cortar os zeros. Como é que é essa história? É uma simplificação. A gente pode sim simplificar, porque o que seria eu simplificar o último zero? Significa que eu dividi esse meu número, tanto o numerador quanto o denominador, por 10. Lembra? Quando a gente vai dividindo por potências de 10, a gente pode ir eliminando os zeros. Na verdade, o que a gente está fazendo é a divisão. Isso seria um atalho, né? Tem mais um zero para simplificar? Beleza. Sempre o último zero do denominador com o último zero do numerador. Não vai sair riscando o zero lá no meio do número, tá? Não foi isso que a prof disse. Então, pode usar a simplificação quando for possível. Ou simplesmente monta lá a divisão e faz. Então, 5.000 dividido por 100, 50. Ou seja, 25% de R$200, então é R$50. Mais um exemplo. Agora, eu tenho 14% de R$300. Então, 14% de R$300. Então, lembra, 14%, o D é a multiplicação e os nossos R$300. Para o cálculo, não preciso colocar a palavra reais, né? Coloquei aqui só para lembrar do que a gente estava falando. 14 vezes 300, então, é 4.200, dividido por 100, posso simplificar os zeros, simplifiquei o último, simplifiquei o penúltimo,
ficaria 42 dividido por 1, que é barbadinha, ou fiz a minha divisão lá, 4.200 dividido por 100, R$ 42. Um exemplo agora com um problema para a gente terminar a aula de hoje. Uma loja anunciou uma promoção. Para pagamentos à vista, 10% de desconto no total da compra. O total da compra de Maria foi de R$ 450. Como ela pagou à vista, qual foi o total pago? Então agora, um probleminha que envolve porcentagem para a gente terminar a aula de hoje. Uma loja anunciou uma promoção. Para pagamentos à vista, 10% de desconto no total da compra. O total da compra de Maria foi de R$ 450. Como ela pagou à vista, qual foi o total pago? Para resolver esse problema, a gente vai para o quadro e assim a gente termina a nossa aula de hoje sobre porcentagem. Então, o que o problema nos fala? Primeiro, que ela teria 10% de desconto. E a segunda informação importante foi que a compra dela foi de R$ 450. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, calcular quanto que seria 10% de desconto nesses R$ 450, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é 10% de 450. Pelo que a gente viu, vamos transformar na linguagem matemática, certo? 10%, o D é a nossa multiplicação, 450. Como a gente viu, então? Vamos multiplicar e depois dividir por 100. Como é que vai ficar? 10 vezes 450 dividido por 100. 10 vezes 450, 4.500. Dividido por 100. Lembra que a prof falou que dá pra gente simplificar o zero, né? Simplifiquei. Ainda tem mais um. Simplifiquei. 45 dividido por 1. 45 reais, porque o problema falava em reais. Ah, então quer dizer que a Maria pagou 45 reais? Que barato. Não. Lembra que foi 10% de desconto. Então, o que a gente calculou aqui foi que ela teve 45 reais de... Escreveu de vermelho. Desconto. Então, agora a gente vai fazer esse desconto. Ela ia pagar 450 reais menos os 45 que foram descontados. Então, na verdade, ela pagou. Se não assistiu a aula de subtração, volta lá para entender a transformação. Vou transformar dezena em unidade. Fiquei com 4 dezenas e 10 unidades. 10 menos 5, 5. 4 menos 4, 0. Agora sim, a Maria pagou 405 reais. Certo? Então, os problemas que vocês vão ver sobre porcentagem, normalmente eles vão envolver ou um acréscimo ou um desconto. Se for um desconto, lembra de descontar lá no final. Se for um acréscimo, lembra de acrescentar lá no final. Por exemplo, se fosse uma questão de multa. Por atrasar um pagamento, fulano pagou 2% de multa. Então, é o que ele pagaria mais aqueles 2%. Certo, galera? Essa foi, então, nossa aula de introdução à porcentagem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que consigam fazer agora os exercícios de porcentagem que aparecerem. E não se preocupem, porque, mas eu ouvi falar que existe uma tal de regra de 3. Porque alguém me falou que calcula porcentagem de outro jeito, que é muito mais fácil. Sim, isso é uma das belezas da matemática. Não existe uma forma só de resolver. Alguns problemas têm milhares de soluções. Hoje eu trouxe uma proposta que é trabalhando com a ideia de frações que a gente já viu. Depois, quando vocês trabalharem em equações, vocês vão conhecer a regra de 3. Quando aprofundar os decimais, vão conseguir também resolver de outra forma. E assim por diante. Mas para hoje, acho que já tem bastante coisa, né? Um beijo para vocês e até a próxima!